Amém, glória a Deus. Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã, dia 3 de fevereiro, juntos, amém, gravando este vídeo. E nós estamos felizes com o Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade, amém, glória a Deus. E nós estamos gratos por rever algumas pessoas que a gente não via, amém. Eu quero aqui agradecer a nossa amiga Yolanda Matos, que me adicionou como sua amiga ontem. Que Deus abençoe a Yolanda Matos, amém. Uma conhecida que me conheceu no final dos anos 90, né? Lá por 96, 97, 98, quando eu aceitei Jesus Cristo ali na restauração e frequentei a casa dela, um grupo familiar que tinha na casa dela. E ali nós fiz parte dessa família por alguns anos, foi uma bênção para mim. E eu só tenho boas recordações deles, né? Boas recordações, fazendo a obra de Deus, orando, né? Boas recordações, banhos que nós íamos para banhos aqui em Manaus. Era um grupo familiar muito abençoado, na qual eu fiz parte, né? Aos 20, eu tinha 22 anos, era bem novinha, 96, 97, 22, 23 anos. E eu quero mandar um abraço para a Yolanda Matos, que Deus abençoe a senhora, amém. Tenho boas lembranças, eu acho que nem lembra de mim, eu acho que ela nem lembra mais de mim, mas eu tenho boas recordações, algumas pessoas que marcaram a minha vida na restauração, amém. Então, ontem eu tive o privilégio de enviar alguns pedidos de amizade para algumas pessoas que eu conheci no final dos anos 90, para quando eu saí da restauração. Mas graças a Deus eu estou bem, graças a Deus. Tive algumas balançadas aí, mas eu estou bem, graças a Deus, amém. E eu quero mandar um abraço a todos, que Deus abençoe, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. E quem sabe um dia nós podemos ficar juntos, amém. Eu sempre encontro alguns conhecidos da restauração, aqui mesmo na minha casa, ali no Núcleo 15, tem algumas irmãs da restauração, a gente conversa, a gente sempre está conversando, tem um grupo ali da restauração, sempre eles estão dando essa cruzada nos meus caminhos. Mas eu tenho boas lembranças da restauração, foi um lugar onde Deus me abençoou muito, quando eu tinha 22 anos de idade, onde Deus derramou suas bênçãos sobre a minha vida. Boas lembranças, ótimas lembranças, amém. Muitas pessoas maravilhosas que eu conheci na restauração, muitas pessoas que me acolheram. E que Deus abençoe, continue orando por mim, continue intercedendo pela minha alma, que eu preciso, nós precisamos, amém. Nós precisamos. Depois que eu saí da restauração, eu fui para a Assembleia de Deus tradicional. Saí da restauração, da restauração, fiquei 96, eu entrei na restauração, fiquei até em 99 para 2000, quando houve um encontro, fiz um encontro, aí tive algumas quedas, etc. Aí eu casei, fui para a tradicional, mas já saí da tradicional, já fui para outras igrejas, para a Igreja da Graça, a Universal, eu já estive andando na Universal, amém, com a minha mãe, alguns meses, a minha mãe é da Universal,
E que Deus abençoe todos nós, amém? Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus Cristo. Fico feliz em ver e agradecer pelo... Que Deus abençoe. Fiquei feliz em ver, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. Uma coisa que me marcou muito foi a oração, né? A oração, né? O louvor me marcou demais. A pregação da palavra também. Muita gente, o movimento crescendo, uma igreja em expansão. E aí eu me perdi nesse crescimento, nessa expansão. Eu socorri ali, se perdeu no meio do caminho. Mas graças a Deus que Jesus teve misericórdia, tem misericórdia de mim. Amém. Eu pretendo sim fazer umas visitas na restauração, né? Conhecer, eu passo por lá, oro, que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus abençoe todos os irmãos da restauração, né? Todos os irmãos da Igreja da Graça também, que é uma igreja que eu aprecio muito, gosto. Deus é amor, a Assembleia de Deus tradicional, a Assembleia de Deus, a mãe, né? Tantas outras igrejas que estão surgindo aí, nós só temos que abençoar todos em nome de Jesus Cristo, amém? Todas. Eu já fui também aquela outra que abriu agora, até esqueci o nome dela. Abriu uma igreja agora, eu já fui lá também, uma igreja que eu gostei demais. Eu esqueci o nome da igreja. Então que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Graças a Deus nós estamos aqui, mandando um abraço para todos os nossos amigos, nossos conhecidos, amém? Todos os nossos amigos, nossos seguidores, que Deus abençoe a vida de vocês, os projetos, amém? Os planos, missões de bem, os professores, né? Os gestores de escolas, os administradores, todos, Deus abençoe, os governadores. Essa questão do José Melo aí, está na mão de Deus, amém? Está na mão do Senhor Jesus Cristo. Temos que respeitar a autoridade delegada por Deus, temos que respeitá-lo, orar por ele, porque ele é carente das nossas orações, amém? E ficarmos tranquilos com relação se ele sai ou não. Sabemos que o Eduardo Braga é um ótimo governador, amém? Que Deus capacite mais e mais a esses homens que só querem o bem para o Estado, amém? Só querem o bem para o Estado do Amazonas e para este povo tão sofrido, tão carente. Não é com agressividade, não, afrontando, não é etc. Deus está no controle dessa situação, amém? Vamos só orar, pedir a Deus a direção para que esse Estado entre no prumo, entre nas linhas retas, amém? Que Deus quer que ele, nos eixos, amém? Quem errou tem que ser punido. Quem cometeu aí irregularidade, e que Deus abençoe, amém? Deus abençoe os nossos senadores, os nossos deputados federais, estaduais, municipais. Agora teremos as eleições para a prefeitura. Há muita coisa para se fazer, não é verdade? Mas que Deus abençoe. O Arthur, ele fez muita coisa, mas ainda tem muita coisa para se fazer. Muita. Tem muitas estradas para ser asfaltadas, ruas, pontes para ser feitas.
Tem que trocar a frota de ônibus da nossa cidade, que está sucateada. Tem que trocar. Tem que melhorar o salário dos motoristas, dos cobradores, dar condições dignas de que eles possam trabalhar, valorizar mais o professor, amém? Quando eu falo em valorizar mais o professor, é dando um bom salário para ele, dando recursos para que ele possa desempenhar o seu trabalho com dignidade, amém? Há muita coisa para se fazer no estado do Amazonas, para se criar mais emprego para a nossa gente, criar mais perspectiva de vida, né? Aplicar o dinheiro do povo em emprego, desenvolvimento, que esse povo possa ser mais criativo também, não ficar só esperando, que ele possa ser criativo, criar meios, recursos para produzir, né? Porque mudou agora, agora é o famoso empreendedorismo. A pessoa tem que criar, a pessoa tem que desenvolver, a pessoa tem que ter um espírito criativo, entendeu? Um espírito criativo, um espírito de empreender mesmo, de fazer, não ficar... procurar fazer. Amém? Então que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, Deus, em nome de Jesus Cristo. Essas criancinhas que faleceram essa semana, aqueles 2 gêmeos, faleceram por quê? Porque faltou recurso no hospital. E é uma vergonha? Porque em pleno século XXI, onde há uma modernização, onde há uma tecnologia avançada, né? Infelizmente, 2 criancinhas que nasceram prematuramente e que se tivesse recursos ali, aquelas criancinhas estariam vivas. Mas faltou recursos, elas nasceram com problemas, aí o médico querendo resolver, enfim, mas a gente não pode contar, nesse caso aí, contar com muito improviso. Tem que ser uma coisa bem estudada, bem calculada, bem planejada, porque é vidas que nós estamos trabalhando, com vidas, né? E quando se trabalha com vidas, quando se trabalha com salvação de vidas, tem que ser uma coisa bem organizada, bem planejada, bem capacitada, nada de improviso, porque não funciona. Pode até funcionar com a ajuda de Deus, mas infelizmente é lamentável que os médicos saiam da faculdade, vão trabalhar no hospital e quando chega no estabelecimento, falta isso, falta aquilo, não tem equipamento, não tem, sabe, não tem aquela estrutura para que ele possa trabalhar, possa atender, enfim, não existe. Falta, então, tem que ter mais investimento, tem que ter mais, investir mais, os médicos têm que... Isso é uma frustração para a medicina, porque os médicos estão aí para quê? Para salvar as vidas, não para deixá-las morrerem. Quando elas morrem, a medicina perde, a sociedade perde, todo mundo perde. Por quê? Porque nós fomos treinados, fomos capacitados para salvá-las, para deixá-las vivas. Amém? Então, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha piedade, Deus tenha compaixão de nós. Sabemos que é no país todo que falta estrutura, falta os hospitais superlotados, os médicos estão estressados, porque é muita gente para ser atendido e pouca médicos. Então isso tem que mudar, tem que melhorar. Tem que mudar. Tem que mudar. Aí não tem equipamento, falta aparelho. Avançado.
que venha diagnosticar a doença que ele tem, que ela tem. Amém. Mas isso os gestores, são os governadores, são os políticos que a gente elege, que cadê a Santa Casa, né? Falta só 2 anos para o Melo, se ele não for sair agora, falta só 2 anos para o nosso governador sair do mandato, e ele prometeu para nós que ia aí fazer a Santa Casa ali no centro da cidade voltar a funcionar, mas um monte de problema que não compete nem o governador mais, é um monte de coisa que pilhas e mais pilhas de problema que impede aí o que ele ponha em prática essa promessa que ele prometeu para os amazonenses. É uma frustração para nós, é uma frustração, porque tem um problema aí que nem o governador pode resolver sozinho, ou se pode, eu não sei. Então que Deus abençoe. Nós precisamos da Santa Casa funcionando, fica no centro da cidade. Nós precisamos da Santa Casa, não pode ficar fechada bem no centro da cidade, no coração de Manaus. Não pode de jeito nenhum, onde todo mundo tem acesso. Não pode ficar fechada. Mas Deus tem que abençoar, Deus tem que abrir as portas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus dê paz a essa cidade, aos moradores, e que esses moradores possam, os habitantes dessa cidade, dessa nação, possam se voltar para Deus. Amém. Reconhecer que só Deus é o Senhor. Amém. Dar valor aos seus profetas, aos seus ministros que ele levantou, aos seus professores, aos seus líderes que ele tem nessa cidade. São vários, são muitos. Respeitar e amá-los. Amém. Ser um povo humilde, um povo aquebrantado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. E bola para frente. Bola para frente. Cremos que quando nós invocamos o poder de Deus, Ele nos socorre, manda o socorro, porque veja, quando o Egito, Deus mostrou em sonho para Faraó, o líder do Egito, o rei do Egito, tirano, soberbo, exator, pecador, arrogante, mas Deus mostrou para ele. Deus mostrou para ele em sonho o que aconteceria na sua nação, no seu país. Só que ele não soube interpretar o que Deus falou para ele. Ele não soube, foi aí que entrou José na história. Que estava preso lá no calabouço, injustamente. Amém. Deus levantou José interpretou o sonho dele. E ele elegeu José como governador do Egito. Mas porque Deus estava ali. Deus estava ali, tinha um homem justo que passou por todas as dificuldades, passou por todas as tribulações dele, mas Deus passou por tentações porque a esposa dos funcionários do chefão queria ter relações sexuais com ele. Ele teve que fugir, ele era o mordomo, ele era o administrador da casa do Potifar.
novinho, bonitinho, teve que fugir da tentação porque ele servia a Deus. E graças a Deus, com 30 anos de idade, então os problemas surgem, mas Deus também mostra a solução. A solução em homens temente a Deus, homens íntegros, homens honestos, que não amem a avareza, que amem a Deus de todo o coração, que aborrece a avareza. Amém. Josés, pessoas tementes a Deus, pessoas humildes, que ajudam o grande faraó. O que é um grande faraó? O faraó depende de José. Veja que José salvou ele, o povo dele, a família dele e a nação dele. Não foi só o povo judeu que foi salvo. Foi todo mundo misturado. Os egípcios e os hebreus foram salvos de queima, da fome severa que o próprio Deus enviou. Graças aí à sabedoria que Deus deu a José. Graças à inteligência dada por Deus. Porque, veja, ele não ficou numa faculdade estudando 10, 20 anos. Ele foi preso, no calabouço, vendido. Não teve, mas ele tinha o Espírito de Deus. Espírito de excelência. Deus tinha escolhido aquele homem para uma grande obra. No ventre materno da mãe dele. Ele era super adotado. Deus era com ele. Amém. Tudo cooperou para que ele fosse um derrotado, um fracassado. Tudo. O mar veio contra ele. Mas graças a Deus, quando uma pessoa tem Deus, pode vir os ventos contrários, os mares, tudo. Na hora de Deus, aquela pessoa vai ser exaltada. Para quê? Para salvar as vidas, salvar as nações, fazer uma grande obra de livramento a uma nação. É para isso que Deus livrou ele, foi para salvar o povo judeu da fome. Suscitar a descendência do povo, porque todo mundo ia morrer, não era só os egípcios que iam morrer de fome, não. Os hebreus iam morrer, os cananeus, todas aquelas tribos ali que estavam ao redor do Egito iam morrer de fome. Então, quando vem os males, todo mundo é atingido, pobre, rico, todo mundo é atingido, bonito, feio, branco. Todo mundo sente os efeitos, os males. Precisamos de um José. Precisamos de um José com espírito de excelência. Ministro, Daniel foi ministro. Trabalhou uma terra estranha, uma terra alheia, mas ele foi ministro, ele trabalhou para Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo, interpretou sonhos dele no palácio. Então lá em Brasília tem mulheres de Deus, homens de Deus, ministros de Deus, cheios de sabedoria que Deus usa, que Deus vai usar, cremos nós. Para quê? Para abençoar o Brasil, a nação, esse povo. Tirar o Brasil da fome. Mas não é pelo dinheiro, não. É pelo trabalho. Pela inteligência. Amém. Tirar o Brasil das moléstias. Tirar o Brasil do caos. Tirar o povo brasileiro das catástrofes. Isso Deus usa quem? Os homens. Os homens de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para tudo. E Ele quer salvar todos.
Ele quer salvar os políticos, os policiais, todo mundo. A alma de um político é muito preciosa para Deus. No livro de Atos, ou nos evangelhos, a gente observa que as autoridades reconheciam a autoridade de Jesus e, olha, eu sou chefão disso e daquilo. Manda só uma palavra tua aí, Jesus. Porque uma palavra minha, os meus servos obedecem. Eles reconheciam que uma palavra de Jesus, porque Jesus é o chefão, espiritualmente falando. Ele que manda no reino do Espírito. Não, e aí também vem no reino da carne. Então as autoridades reconheciam a autoridade de Jesus Cristo. E eles intercediam eles amavam tanto os seus servos, eles amavam tanto os seus empregados, que eles chegaram a interceder por eles. Poxa, meu empregado está doente, a minha empregada, a minha serva. Jesus manda só uma palavra para que ela seja curada. Porque a medicina também naquela época de Jesus, ó, era precária a medicina. Não tinha médicos, era raro. Também. Era um caos quando Jesus apareceu lá em Jerusalém. Jerusalém estava vivendo um caos. Muito doente. Perseguição daqui, perseguição dali. Mas graças a Deus que Jesus operou grandes maravilhas ali. Príncipes foram ter com Jesus, perguntando as coisas dele. Jesus querendo conversar com Jesus. Príncipes, doutores, pessoas que estudam, examinam aí as leis de Deus. E Jesus conversou com todos. Jesus disse, olha, é necessário tu nascer de novo. Aí o príncipe, mas meu Deus, como que um homem tão velho como eu vai ter que voltar no ventre materno da mãe e nascer de novo? Ele não entendia que era o nascimento espiritual que a gente tem que passar. Pessoas grandes, grandonas. Jesus evangelizou todo mundo. Todo mundo foi evangelizado. O governador Pilatos foi evangelizado. César, todo mundo foi evangelizado por Jesus Cristo. Tiver a oportunidade. Pequenos, pobrezinhos, humildezinhos, pessoas humildes, todos foram evangelizados. Então Jesus está interessado na salvação de todos, grandes e pequenos. Nosso dever é só falar do amor de Jesus e da misericórdia. E que se ele reconhecer hoje que Jesus é o que ele é, seja para grande e para pequeno. Sabe o que Jesus vai falar para nós? Para esses grandão, reis e príncipes? Se eles reconhecerem que Jesus é o que é, Jesus falará isso para ele. Hoje mesmo, tu estarás comigo no meu paraíso. Por que é difícil o grandão reconhecer que Jesus é o que ele é? Por causa da sua soberba, da sua arrogância, da sua riqueza. A riqueza não é nada. Nós somos só mordomo daquilo que Deus nos deu. Se hoje você reconhecer a autoridade de Cristo, reconhecer o que ele é e se humilhar diante dele, se humilhar, como fez o cobrador de impostos, esqueci o nome dele, esqueci o nome dele, eu estou esquecendo de tudo. Cobrador de impostos que reconheceu e Jesus. Aquele baixinho que correu atrás de Jesus e subiu numa árvore, como era o nome dele? Josias. O Zaqueu, cobrador de impostos. Ele reconheceu, Jesus foi na casa dele e Jesus disse, hoje teve salvação aqui. Porque esse é o filho também de Jacó. É só reconhecer. Salvação é para todos. Todos. Deus, Jesus quer o bem, quer a salvação de todos. Do presidente da República, dos ministros. A eternidade são para todos. Amém.
reconhecer que Deus é tudo e todos, e que nós estamos na mão dele, dar louvores, dar glória, trabalhar para servir a Deus e uma nação. É um trabalho muito grande dado por Deus, uma responsabilidade muito grande, que requer uma dependência total de Deus, para que as coisas ocorram bem. Amém. Então que Deus abençoe. Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus Cristo. As igrejas, os pastores tenham mais amor pelas almas perdidas, mais amor também pelos políticos, orar mais por eles, que Deus use eles, porque Deus usa até a adversidade contrária para nos abençoar. Ele usou Faraó. Ele falou para Faraó: eu mesmo te levantei, Faraó, para que em ti eu mostrasse o meu poder. Então ele estava usando quem? A Faraó. Amém. E é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. E foi humilhado. E ele era arrogante. Quem era o Senhor? Quem é esse Senhor? Mas ele se humilhava. Pedia oração, que Moisés orasse quando as pragas vinham. Mas tudo era da boca para fora. Depois que as pragas iam embora, ele voltava a ser aquele faraó arrogante, soberbo, atrevido. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Exaltado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Amém. Glorificado seja o nome desse Deus, que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Amém.